Bom, então a gente começa nossos passos aí seguindo o texto, lendo o texto, e vamos falar do que acontece primeiro lá, que tá, na hora que você pegar o texto aí, você está olhando o que está escrito, a reta real, equações lineares em uma incógnita. E é o que a gente vai fazer agora. Você tem aqui na lousa. Então o que a gente vai vir é ver o que que é, primeiro o que que é um eixo. O eixo vai ser a reta real, tá? Depois a gente vai ver equações lineares em uma incógnita, que são equações que a gente já conhece, ax igual a b. Por exemplo, 3x igual a 9. É uma equação linear de uma incógnita. Então, essa análise dessas coisas é bem fácil. E depois a gente vai ver, na parte 2, o plano cartesiano, que a gente sabe também, é o plano xy, que a gente já conhece, que estudamos funções, pares ordenadas de números reais definem pontos, e equações agora em duas variáveis, né? Equações. Enquanto a equação em uma variável tem a solução na reta, numa reta R, né, porque você tem um número x, então é um número real, e tem um número real, a gente sabe que está identificado com a reta. Equações lineares em duas incógnitas têm soluções no plano xy, né? Porque depende de um par ordenado de números reais. As incógnitas são um par ordenado de números reais, então soluções vão morar aqui no plano xy. Bom, mas vamos passar então para formalizar essas coisas. A gente vai ver o que que é um eixo. Então, um eixo é o seguinte: é quando você pega uma reta, um objeto geométrico, né? Um objeto geométrico, e tenta associar ela ao conjunto dos números reais, que a gente sabe que é um objeto algébrico. O que você precisa fazer para fazer essa associação? Então, o conjunto dos números reais é frequentemente representado por uma reta, e tudo que você precisa fazer é definir quem é a origem, a unidade de medida e o sentido positivo, né? Quer dizer, quando você define a origem e a unidade de medida, e quando você orienta esse segmento aqui do 0 para o 1, você define também o sentido positivo. Isso é equivalente a fixar dois pontos, né? Um ponto A para representar o 0 e um ponto B para representar o 1 na reta R. Então, a reta R torna-se um eixo real quando você define dois pontos. Define o 0 e define o 1. Define quem é o 0, quem é o ponto que representa o 0 associado com o 0 e quem é o ponto que está associado com o 1. Aí fica fácil, por exemplo, você localizar, se você quiser localizar o número real, né? Se t igual a menos 2, por exemplo, então o ponto correspondente, né? Ponto P, correspondente a este valor de t, ele está por aqui. Vamos aumentar um pouco essa reta nessa direção negativa aqui, no sentido negativo, e a gente volta aqui. Então aqui mais ou menos está localizado o número menos 1, aqui mais ou menos está localizado o número menos 2, então o ponto P está localizado aonde o número menos 2 está representando ele. E vice-versa, né? Se você tem um número Q, por exemplo, que está um ponto Q que está, por exemplo, está aqui, então a gente pode escrever que o Q é o ponto. Você está perguntando quem é o número real que está correspondente aqui, né? Então, na verdade, está aparecendo com 1,5, né? Então, o Q está associado ao número 3 meios, positivo. Então, o P está associado ao número menos 2. E o Q está associado ao 3 meios. Isso aqui, mais ou menos. Então, a gente sabe fazer isso daí. É uma reta real, um eixo. Tá? Ah, então, se você pensa que agora a reta, né, a reta R, é o conjunto dos números reais x. Tá? Isso que x pertence a R. Então, porque cada número real x dá origem a um ponto lá da reta. Então, então é isso que identifica. E agora faz sentido você falar, então, que a solução S, né? A gente sempre chama o conjunto solução de conjunto S. Solução S de uma equação da forma ax igual a b, onde a e b são números reais dados. Então, a solução é um subconjunto de R, né? Então, está
em R, na reta R. E a gente sabe como é que funciona isso, né? É assim, ó. A análise é assim, ó. Se o A é diferente de zero, então, observem a nomenclatura, a linguagem, né? Esse aqui é se a gente coloca x igual a b sobre a. Como é que eu leio isso? Se a é diferente de zero, então x igual a b sobre a. Esse x não ficou muito caprichado, capricho, mas eu quero enfatizar. Se a é diferente de zero, então x igual a b sobre a. Então essa setinha com traço duplo aqui significa se isso, então aquilo, né? Se hipótese, então tese. X igual a b sobre a, nesse caso, é solução única, né? Então, o conjunto solução é exatamente o número b sobre a, o número real b sobre a. E se a igual a zero, então você tem dois casos, né? Se o b também é zero e a solução é todo mundo, então a solução é infinita, todos os pontos, 0x igual a zero é satisfeito por qualquer x real. E se b é diferente de zero, você vai ter uma equação ax igual a b, zero igual a b, sempre falsa. Então a solução é vazia. Então é isso que... Então, por exemplo, se eu pego, né, se essa aqui é a reta, aqui está o zero, aqui está o 1, e a equação é, como eu falei, né, por exemplo, 2x igual a 3, então x igual a 3 meios, e ele está mais ou menos aqui. Então, a solução está na reta, são pontos da reta. E como a gente viu, pode ser um ponto só, um conjunto unitário, um conjunto vazio ou todo mundo. Então, a solução só tem essas três possibilidades. Bom, visto isso, a gente pode passar para o que é o plano R2, né? Já começar a parte 2, que é o plano cartesiano e equações de duas coordenadas. Então, o R2, a gente denota assim esse R com cabo duplo aqui, R ao quadrado, que é o produto cartesiano, em termos de conjuntos, né? O produto cartesiano de R por R, onde R, essa letra com duplo traço aí, representa um eixo real, ou seja, uma reta onde você escolheu o número 0 e o número 1. E, então, eu vou pegar uma outra cópia igualzinha, só que perpendicular, para representação perpendicular. Então, esse aqui é um R, que a gente chama de eixo X. Esse aqui é outro R, que a gente chama de eixo Y. Eles são perpendiculares. Este aqui é o zero. Aqui tem um pré-definido no eixo X. Aqui tem um pré-definido no eixo Y. E você exige, para que esse plano fique bem comportado, que a gente possa chamar de cartesiano, é o plano cartesiano, você exige que essas unidades são dois eixos perpendiculares que se encontram na origem comum. Então, esse ponto é a origem tanto do eixo x como do eixo y. A unidade de medida desses eixos é igual e o giro eles estão numa ordem, né? Então é o sistema XY. X é o primeiro eixo, o y é o segundo eixo. Então o giro mais curto possível do primeiro para o segundo eixo é feito no sentido anti-horário, no sentido positivo. Então, o sentido positivo é o sentido anti-horário. Quando a gente vai contra o relógio, a gente vai no sentido positivo. É uma convenção. Então, isso é o plano cartesiano. E a gente sabe localizar pontos no plano cartesiano, desde o ensino fundamental, talvez, né? Por exemplo, se você sabe que um ponto P está aqui, você projeta perpendicularmente no eixo X para obter uma coordenada que eu chamo de A, projeta perpendicularmente no eixo Y para obter uma coordenada que eu chamei de B, então eu posso identificar P como par ordenado de números reais, AB. Então, o plano cartesiano é produto cartesiano de R por R, tem um número real na primeira coordenada, um número real na segunda coordenada. Nesse caso aqui, vocês veem que tanto A como B são números negativos, né? Parece que o A é maior que 1 e o B é menor que 1 nessa representação aqui. Bom, muito bem, a gente sabe definir isso daí. Então, agora vamos estudar para equações, mudar para equações da forma ax mais by igual a c, onde a, b e c são números reais dados. Né? A solução é um subconjunto, são pontos do plano. Por quê?
A solução são pares ordenados. Cada ponto da solução é um par ordenado xy. Então, eu der como exemplo 4y menos 3x igual a 7. Né? Então, a gente vê facilmente que o menos 1, 1 é solução. Está na solução. Então, é um par ordenado do plano. Veja, menos 1, 1 porque o x está aqui, né? Podia ter escrito 3x menos 4y igual a menos 7, ou mais 7 igual a 0. Tanto faz. Então, são pontos do plano, mas tem outros, né? Então, você pega, por exemplo, pode pegar 12 menos 5. Então, por exemplo, se... eu faço pegar outro ponto aí. Qual que é o ponto correspondente ao y igual a 0? Se y igual a 0, então x igual a menos 7 terços. Então, o que significa? Isto significa que o ponto menos 7 terços, 0, pertence à solução. Então, são pontos... Então, a solução são pontos que moram no plano. Então, às vezes, aquele tipo de equação, a solução dela é um subconjunto aqui do plano. São pontos no plano cartesiano. E equações desse tipo, elas têm a seguinte análise, né? Veja bem. Se ax mais by igual a c, eu posso escrever, se o a e o b forem 0, né? Se o a igual ao b igual a 0, então, das duas, uma. Ou c igual a 0 e a solução é todo mundo, né? Porque a equação fica 0 igual a 0 para todo par ordenado xy, ou c é diferente de 0 e a solução é vazia. Né? Vamos ver o caso onde ou A ou B é não nulo. Então vamos começar do caso ambos não nulos. Tá? E aí o caso que um deles é não nulo e o caso que o outro é nulo, você faz como exercício. Então se o A e o B são ambos não nulos, você tem a seguinte situação. Então vamos pegar um exemplo aí. 3x menos y igual a 1. Esse exemplo está no texto. Esse exemplo está no texto, tá bom? De fato, voltando ao exemplo, 3x menos y igual a 1 aqui. Então vamos fazer esse exemplo, estudar um pouco esse exemplo aqui. 3x menos y igual a 1, eu vou afirmar o seguinte, né? Então, o conjunto de solução é uma reta. Equações desse tipo têm como conjunto de soluções uma reta. Então, primeiro, qual reta? Uma reta definida por dois pontos. Então, primeiro eu vou pegar duas soluções desta equação. Então, por exemplo, eu posso pegar, supondo x igual a 0, eu posso pegar y igual a menos 1 como solução. E posso pegar um ponto diferente, se y igual a 0, x igual a 1 terço, como solução. Né? X igual a 0, y igual a 1 terço, também está na solução. Então, eu afirmo para vocês que S, se eu chamar esse ponto aqui de... eu não lembro como é que está lá no texto. Bom, azar. Se eu chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, então eu afirmo que a solução é exatamente a reta por A e B. Como é que isso funciona? Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Aqui está, digamos, a equação é 3x menos y igual a 1. Então, para y igual a 0, x igual a 1 terço. Esse ponto aqui é o 1 terço, 0. Depois eu anoto. E para x igual a 0, y igual a menos 1.
Esse aqui é o ponto 1/3 no eixo x, esse aqui é o ponto -1 no eixo y, e a reta é a reta que passa, que eu estou afirmando que é a solução, passa por aqui. Por quê? Porque se eu pego um ponto dessa reta, se eu pego um ponto qualquer dessa reta, por exemplo, um ponto P, eu vou projetar projetar no eixo x e considerar esse triângulo retângulo aqui, ele é retângulo aqui, né? E comparar com esse outro triângulo retângulo. Então, você pode chamar esse ponto aqui. A projeção de P no eixo x você chama de Q. Então, o triângulo de pontos A, que era o ponto do eixo x, né? Que é aliás, o B, que é é 1/3 zero, e o A. Esse aqui é o B. Esse aqui é o A. O A, B. Esse aqui é a origem, O. Então, a semelhança entre os triângulos, triângulo OAB, é semelhante ao triângulo que sai do vértice do ângulo reto e anda pelo cateto maior, QPB. Isso significa... Bom, agora eu sei tudo, olha só. O ponto... Chama o ponto P de AB. Azinho, Bzinho. Então, o ponto Q é Azinho, 0. O ponto B, eu sei que ele é 1/3 zero. E o ponto A é 1/0 menos 1. Então, vamos ver aqui. Cateto oposto é o B, né? O P tem um B positivo. Sobre cateto maior sobre cateto maior, então P sobre 1 é igual a cateto menor sobre cateto menor, que é A menos 1. Veja bem, é A menos 1/3. Cateto maior é então, do triângulo pequeno para o triângulo maior. Cateto maior B, cateto maior 1. Agora, cateto menor. Esse aqui é A, esse pedacinho é A menos 1/3. E cateto menor daqui, que é 1/3. Então, isso fica 3B igual a... Não, 1/3 de B, né? Igual a A menos 1/3. Que é a mesma coisa que falar que 3A menos B igual a 1. Olha só. Vou fazer uma coisa. Olha para esta equação. Multiplica ela por 3. Se você multiplicar ela por 3, você vai ter B igual a 3A menos 1. Ou 3A, passo o B para cá, menos B, passo o menos 1 para lá, igual a 1. Aí a equação era 3x menos y igual a 1. O que significa que o ponto P está na solução. Eu comecei de um ponto da reta e concluí, por semelhança de triângulos, que ele está na solução. Então, isso significa que a solução, a reta está na solução. Mas você faz o processo inverso, está feito lá no texto. Cada ponto da solução também está na reta por semelhança de triângulos. A volta é basicamente você fazer o caminho do final para o começo aqui, certo? Então, fica com um exercício de leitura. A solução é a própria reta R que passa por A e B. Então, o que acontece? Toda equação desse tipo, ó, ax mais by igual a constante, onde os dois coeficientes, né, o coeficiente do x e o coeficiente do y, não são zero, é uma reta. Né? É uma reta no plano. Tá bom? Uma coisa importante é o seguinte, ó, você pode multiplicar, essa é uma definição, rapidamente aqui para a gente terminar. Uma definição é o seguinte, ó.
Como é que você multiplica uma linha, uma matriz linha, por uma matriz coluna? Então, por exemplo, vamos pegar a matriz de duas entradas. Então, matriz linha. Então, uma matriz é uma lista de números reais. Ela pode ser uma tabela bidimensional. Mas aqui, nesse caso, é unidimensional porque eu estou imaginando que ela é uma linha. Então, a matriz é uma tabela de números reais aqui. Para ordenado, que eu estou representando sem vírgula. Para uma matriz coluna, vamos chamar de x e y. Uma matriz coluna, então, agora é unidimensional, mas na coluna a gente vai aproveitar muito esse tipo de notação. Então, eu quero definir o produto disso. Ele vai ser um número real. Produto de uma matriz linha por uma matriz coluna. Uma condição necessária é que o número de entradas tem que ser igual. Então, não é qualquer linha que eu multiplico por qualquer coluna. Eu só multiplico linhas e colunas que têm o mesmo número de entradas. E aí, qual que é a definição? Você vai falar por definição. Quando eu multiplico AB por XY, a linha B pela coluna XY dá AX mais BY. Então, é a soma dos produtos AX e BY das coordenadas correspondentes. Primeira coordenada da linha vezes primeira coordenada da coluna. Segunda entrada da linha vezes segunda entrada da coluna. Então, por exemplo, a equação 3x menos y igual a 1 pode ser ser escrita 3 menos 1, a multiplicação da linha 3 menos 1 por xy, dando a constante 1. Quais são os pontos do plano xy, né? Pares ordenados de números reais são pontos do plano, que está escrito 3 menos 1 vezes xy igual a 1. Então, a gente já sabe que é aquela reta lá. Então, e aquela reta lá, ela tem um... Vou desenhar de novo aqui. A reta passava pelo 1/3, pelo menos 1. E note que agora você tem um vetor específico aí que é o 3, 1, né? É o 3 menos 1, na verdade. O 3 menos 1 ele está... O ponto 3 menos 1 ele está, vou desenhar com outra cor. Está por aqui, né? Esse é o 3. Então esse aqui é o ponto 3 menos 1. Tudo saindo da origem, eu posso considerar esse segmento orientado aqui, ó. Começa na origem e vai até no 3 menos 1. Vamos deixar assim. Observe, ele parece ter uma propriedade geométrica em relação à reta que é determinada de alguma forma, depende dele aqui na matriz dos coeficientes, né? O 3 é o coeficiente do x e o menos 1 é o coeficiente do y. Né? O que acontece é que estas retas elas são de fato perpendiculares. O segmento e a reta são perpendiculares. Isso não é uma coincidência. Isso que é um desafio aí, né, que eu estou propondo como exercício para terminar essa aula aí. E para terminar pelo menos essa videoaula aqui.